Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje vai ser um tema bastante polêmico, Dr. Helder. Como está, Dr. Helder? Tudo bem? E aí, Mauro? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Muito bem. Aqui fazendo um programa, depois de vários episódios, agora a gente de casa, né? Sim, Mas sim. com a mesma qualidade, a mesma excelência e o mesmo entusiasmo de sempre. Ainda mais porque nós vamos falar sobre materialismo na coleção. Olha... Polêmico. Polêmico. Todo mundo vai falar que colecionista tudo é materialista. Mas no final das contas, a ideia aqui, né, como Sim. a gente já discutiu, inclusive nos bastidores, é mostrar o lado do colecionismo de uma forma positiva, considerando o materialismo, certo? Sem dúvida. Eu acho que para muita gente, especialmente para muitas esposas que olham pro marido e falam, outro bonequinho, cara, de novo, quanto que você pagou nesse daí, né? Não tem essas coisas? Totalmente. Não, totalmente. Sempre tem aquele não overprice, né? A gente sempre tem aquele downgrade no preço. Para não gerar um certo... Para não gerar tanto estresse, assim. Tem alguns colecionadores que fazem o contrário, né? Fala, não, eu não consigo dar o grade porque ela vai falar do mesmo jeito. Então o que a gente faz? A gente dá um outro presente no mesmo nível. Ah, tá certo. Funciona. Ó, eu só sei assim, Mauro, isso que você falou é sumamente importante, claro, de novo, a gente coloca aqui como uma discussão mais técnica porque a gente procura fazer pontos com a ciência. Claro. Certo? Com a ciência do colecionismo. Né? A gente discute muito isso, tem muitas pesquisas, muitos artigos científicos, outros pesquisadores, né? Além de nós, gostou de eu falar além de nós? Eu e você, já estou colocando você também, como um estudioso do colecionismo também, Manoel. Muito obrigado. Mas é isso. Mas oi. Daqui a pouco eu vou ser seu assistente para dar as aulas, entendeu? Na verdade, mas, se você quiser dar aula no meu lugar, tudo bem também. Não, mas eu tô pensando em uma coisa mais legal ainda, de fazer as pesquisas em San Diego. Aí vai ser mais divertido. Aí é legal. Aí ia ser bom mesmo. Muito bom. Ó, mas o que a gente... calma. Deixa eu só fechar esse raciocínio. Então vamos lá. Não, só para não deixar a ponta solta. Então, eu tô brincando aqui, mas assim, quando a gente ouve materialismo na coleção, parece óbvio que a gente vai discutir. Uhum, com certeza. Né? Tá bom? Mas trazendo esse olhar da ciência, do que a ciência fala a respeito do materialismo e como a gente pode fazer essa conexão com a prática do colecionismo, aí eu diria que a gente tem uma coisa diferente para compartilhar com quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, certo? Sim. Então assim, a gente vai tentar sair da obviedade, né, do que as pessoas imaginam ser essa questão do materialismo, o que não deixa de ser verdade, claro. Mas a gente vai tentar abrir um pouco aí o leque de discussão, certo? Trazer aí talvez alguns outros insights, outras perspectivas a respeito desse tema. Tá? Então era só isso que eu queria acrescentar à sua introdução, tá bom? Beleza, show de bola. Antes da gente continuar e aí se aprofundar justamente nesses pontos que você colocou, para tirar essa ideia de materialismo, acho que todo mundo olha a questão de materialismo como um sentimento negativo. Sim. Então, a ideia do programa aqui, até porque a gente já fez toda uma linha de raciocínio para mostrar o quanto o colecionismo é importante para o colecionador em bem-estar, né? Em matéria de felicidade, uma série de coisas em que você ter a coleção te traz coisas positivas. Então o materialismo aqui provavelmente a gente vai colocar nessa forma. Mas antes de aprofundar isso, queria agradecer, como a gente sempre faz, todos os programas, claro. Né, todos os nossos ouvintes, todos os nossos fãs, pelo carinho, pelas mensagens, pelas sugestões. E pedir, agradecer, obrigado mesmo, né, por nos acompanhando aí quase 50 episódios. É isso aí. É bastante coisa, uma caminhada de muitas aventuras até aqui, né, doutor? Sem dúvida. Opa. E pedir
né, para quem aí ainda não fez ou que está nos vendo aqui pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe através do Spotify, porque realmente isso é muito importante para a gente estar aqui todas as semanas, como a gente faz. Sem dúvida. Toda terça-feira a gente tem a liberação de um novo episódio, e aí com isso a gente continua trazendo um conteúdo diferenciado, cheio de informação e cheio de diversão todas as semanas. Que é como esse aqui. Que é como esse daqui, exatamente. Que é como esse daqui, né? Estamos aqui 9 horas da noite, certo? Gravando já o conteúdo. Mas vamos lá, então vamos falar de materialismo. Você quer que eu comece da maneira clássica? Começa, vai. Então vamos para a maneira clássica para a gente não perder... Eu sabia que você não ia perder esse costume. Você sabe que eu tava com saudades, né? Porque faz tempo que a gente não chama o nosso querido Oxford Languages para trazer a definição de materialismo. E aí vamos ver se bate com... Essa é a definição do dicionário, certo? Essa é a definição de dicionário. Depois a gente entra para a sua definição científica. Tá Beleza, vamos embora. Então, em matéria de filosofia, o nosso amigo Oxford Language ele coloca como materialismo sendo a doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Então aqui é bem abrangente. Bem abrangente. Filosófica mesmo. Exatamente. E de cara eu já falo o seguinte... de cara, isso foge à nossa discussão. A gente não vai entrar nesse mérito. Vai, pô, eu tava tão empolgado pra gente falar sobre isso. Ia ter umas 4 horas de programa aqui, a gente ia dormir lá para umas 3 horas da manhã. Se você quiser discutir filosofia, beleza, mas assim... Tá bom. Vamos para a segunda definição. Então vai. Vamos para a segunda definição, talvez eu acho que vai englobar melhor o que a gente vai falar aqui. Que é o seguinte, materialismo sendo a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Boa. Isso já totalmente converge com o que é ciência do consumo, porque também é importante deixar isso claro. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando da ciência do comportamento humano, a ciência do consumo. Então, obviamente que a gente tem aqui um olhar ligado à psicologia do consumidor, ligado à atividade de marketing. Então, é importante também deixar claro que esse é o nosso recorte, certo? Claro. Tem lá, eu brinquei, tem lá a definição filosófica, mas a nossa definição, ela tem mais a ver com você verificar essa importância dos bens materiais, né, na vida das pessoas. Claro. É que a gente vai trabalhar aqui um segmento, na verdade, certo? Sim, sim. Diferentemente de bens de consumo, quem come coleciona o seu boneco de coleção, né? Talvez o cachorro, o seu colecionador não tiver um pouco de cuidado, né? Mas normalmente tem aquelas plaquinhas nos expositores, né? E você toca na minha coleção, eu quebro o seu braço, alguma coisa assim do tipo. Mas, então, como não é um item de consumo, ele... Consumo no sentido de que... de comer, sentido... dele ser... dele desaparecer com o usufruto. Beleza, assim. Beleza. Então, o colecionismo não é isso, né? O colecionismo, pelo contrário, a gente até gostaria que ele durasse a nossa geração e aí passasse isso para gerações futuras, para os filhos, para os netos, etc. Apesar de que, concordo em parte. Por quê? Olha só, veja essa outra leitura do que você acabou de falar. Né? Tudo bem, a gente não consome como um alimento, uma bebida, certo? Mas é um bem de consumo no sentido de que o consumo se dá ao longo do tempo. Então é claro que ele não desaparece como, sei lá, um energético que você compra porque você gosta e você toma, sei lá, para ir treinar, ou simplesmente para ficar pilhado, para ficar acordado. Claro. Né? Mas você, entre aspas,
consome o bem na experiência que você tem no trato com o objeto. Então, assim, tanto que é muito comum, por que eu estou falando disso? Tanto que é muito comum ao longo do tempo você se pegar, por exemplo, olhando a sua exposição, tá? No seu expositor. Tá. Aquela peça, aquela figura, aquela estátua, aquele articulado que te empolgava tanto no início, aquela que você apreciava, aquela que você parava para olhar, sabe? Um tempo, nos mínimos detalhes, de tanto você repetir esse processo, Maurão, o que acaba acontecendo? Você desgasta. Então, você consumir no sentido, você desgasta, desgasta o seu interesse, você desgasta o seu envolvimento. Por isso que, claro, algumas peças, como elas têm um significado muito grande para o colecionador, aquela coisa do significado simbólico e tal, essas permanecem. Sim. Aquilo que eu falei para você e para vocês que estão escutando e vendo a gente, na minha peça lá da minha coleção tem lá o meu poderoso chefão da Hot Toys, que é a primeira peça que eu comprei. Né? Mas é isso que é interessante, eu já comprei, eu comprei muitas peças, já me desfiz de muitas peças, mas, por exemplo, essa peça, ela permanece. Né? Agora, outras, o consumo, ele se dá de forma, às vezes, muito rápida. Então, o consumo no sentido de você usufruir, você falou do usufruto, eu acho legal essa palavra, mas assim, chega uma hora que você cansa, né? O que você faz? Você quer descartar, vender. Eu tô esperando você se descartar do Superman ali atrás, que a gente já falou nos outros programas. Eu só vou esperar pacientemente, tá bom? Tá bom. Eu te faço pelo módico preço. Tá? Imagina, depois a gente conversa depois. Mas essa sua linha de raciocínio é bem pertinente mesmo, né? Porque legal. Você não consome, mas de repente você vende até pela questão de comprar uma versão melhor. Sem dúvida. Lembra da história do upgrade das coleções? Sim. Então, olha, agora lançou uma peça do Homem de Ferro onde a armadura já não é mais de plástico, é uma armadura de ferro. Então eu vou fazer um upgrade na minha. Mas essa nova de armadura de ferro é muito mais cara. Ok, mas ela também é muito mais valiosa, muito mais realista e vai me trazer muito mais nostalgia do que a que eu tenho aqui, né? E aí você se desfaz desta para comprar outra. Então também você não consome, mas você se desfaz em algumas determinadas situações, vamos dizer assim. Sem dúvida, mas é aquela coisa, né? Você consome bens duráveis, bens não duráveis, certo? Ao longo do tempo. Então, esse que é o detalhe. Né? Então, da mesma forma que um automóvel, pensa num automóvel. Um automóvel, ele deprecia ao longo do tempo, mas o que você faz? Ele consome pelo uso. Sim. Tá. A gente sabe que a coleção, aquela história que a gente gosta de falar, a coleção ela não tem uma função utilitária, certo? De uso específico. Ela é de hobby. É praticamente um hobby, né? Apreciação estética, certo? Você entrar no mundo da imaginação, você obviamente materializar, né, aquilo que você curte e tal. Mas ainda... Para algumas pessoas até vê uma terapia, né, Helder? Sim, no sentido de eu tô manuseando a peça, eu tô em flow, isso. Eu tô em flow, o tempo passa e quando você viu, reformulou toda a parte de estética da tua coleção e é verdade. Praticamente o dia inteiro. E é evidentemente, como todo hobby, e é um ato escapista, né? Quando você fala do flow, do fluxo do cotidiano mesmo. Então, assim, a gente, obviamente, né, quando a gente tá brincando de bonequinho, é isso, entendeu? Você se permite brincar mesmo. Ainda mais a figura articulada, total. O brincar de bonequinho, eu fico dando risada, porque eu sempre lembro da questão das personagens femininas, né? E a gente já falou sobre isso. A gente fica velho e vai brincar de boneca, né? É isso mesmo, né? Muito bem, muito bem. Mas legal, então o materialismo,
é claro que tem tudo a ver, mas isso é o óbvio. O que a gente estava querendo trazer como uma definição complementar, e que a gente puxa desses estudos do consumo, é que o materialismo, eu até vou, se você me permitir, eu vou ler essa definição, porque eu acho ela muito bacana, porque eu acho que ela ajuda a gente a refletir. Manda lá. Que fala assim, ó, o materialismo é uma orientação valorativa. Orientação de quem? Do indivíduo. Sim. Então, é o indivíduo que ele é orientado a valorizar o quê? Bens materiais e a posse de objetos que são centrais para a vida de uma pessoa, servindo como principais indicadores de sucesso, felicidade, satisfação, bem-estar, status. Então, vejam que, claro, a gente pode relacionar isso com o colecionismo, mas a gente pode relacionar isso, certo, mano? A força do materialismo, sei lá, no mercado de consumo de massa, né? No mundo de hoje, né? De como as marcas, os produtos, eles trabalham essa noção, né? Que tá aqui indicada na definição. Sim, né? sim. E eu acho que isso que é o interessante, né? Você pensar o quanto que a posse dos objetos de coleção estão ajudando nessa reflexão. O quanto essa posse é central na vida da pessoa. Sim. Porque existem estudos que mostram que, como é uma orientação individual, então, obviamente, tem mais pessoas que se conectam a objetos do que outras pessoas. Então assim, o que a gente pode dizer, em outras palavras, tem gente que é mais materialista e tem gente que é menos materialista por um traço de personalidade mesmo. Sim. Não é questão do tamanho do espaço que tem para expor, não, é uma questão da personalidade, é o dinheiro para comprar, não é? A questão não é. Tudo bem, é aquela coisa que a gente gosta de falar em ciência, certo, Mauro? Dá para correlacionar essas coisas? Dá. Se você tem mais espaço, isso te abre a brecha e a oportunidade para você comprar mais itens? Obviamente. Se você tem mais dinheiro, você pode comprar, né? Tudo bem, tem aqui, ó. É que eu acho que ele não vai. Ele tá aqui escondidinho. Né? Você pode começar a comprar um negocinho desse, ó, né? Que é porta de entrada para muitas coleções, um pop aqui do Batman, do filme novo. Sim. Mas aí você pode evoluir disso para uma figura articulada como esse Superman que está aqui atrás, que é da Mesco, né, que é escala 12, ou você pode ir para estátuas enormes que a gente tem. Né? Então, obviamente que o dinheiro permite o acesso a bens materiais. É evidente que tem a correlação. Agora, ainda assim, essa orientação valorativa da definição, então assim, o peso e a importância que a pessoa dá para bens materiais varia. Sim. Varia de pessoa para pessoa. Agora, tem uma coisa muito divertida que dá para... É óbvio que a gente está falando de coleção, Helder, mas não só varia de pessoa para pessoa, mas de bem para bem, né? Assim como a gente tem colecionadores, a gente está falando, lógico, de colecionadores aqui de estátuas e figuras de ação, mas tem os colecionadores de selo, de relógio, de carros antigos, etc. Perfeito. Né? E aí vai da obras de arte, né, Mauro? Obras de arte e tudo mais. Vai da personalidade da pessoa dentro dessa própria definição que a gente colocou aqui de itens que refletem o valor que a pessoa atribui ao bem. Mas eu lembro muito do reflexo da coleção. Lembra que a coleção é um reflexo da sua própria personalidade, que a gente já inclusive falou? Eu vejo muito disso, né? Daquilo que a gente discutiu bastante naquele episódio. Você sabe que tem um outro pesquisador que obviamente flerta com o materialismo, que é o tal do Russell Belk, que é esse que você está citando, né? Que ele que propôs lá a teoria do eu estendido, então que os consumidores, né, e as pessoas veem os bens como uma extensão de si mesmo, serve para construir a identidade. E é fato que quando a gente olha para a nossa coleção,
É aquela coisa, é uma parte de nós mesmo. A gente sente isso, a gente estabelece essa conexão emocional, né? Então, e é por isso que os bens materiais também transmitem essa sensação de satisfação e bem-estar. Sim. Aquela sensação, ou aquilo que você fala, né, Mauro? A questão da felicidade mesmo, claro, de você olhar claro, para a sua coleção. Pô, sem brincadeira, esse cenário aqui atrás, ó, né, esse daqui é o meu cenário agora. Eu dei uma ampliada no espaço e esse é o cenário também das várias gravações do The One Collector, né? E foi muito interessante, Mauro, quando eu montei, comprei essas estantes e tal, e aí comecei a organizar e a classificar, sabe? Catalogar como é que eu vou expor, como é que eu vou organizar meus livros, minhas HQs, porque você pode ver que tem um mix, né? Então eu tentei fazer aqui um baita. E é evidente que esses, e é uma quantidade razoável, vocês estão vendo aqui pela janela só um pedaço, só um recorte, mas assim, é bem amplo. E foi chocante para mim, quando eu terminei, Mauro, eu olhei para cá e falei, caramba, mas é muita coisa, hein? Eu tenho coisa. Exatamente, mano. Eu bati o olho e falei assim, caramba, meu, como eu tenho coisa. E mais, né? Aí você fala assim, putz, e tem coisas que eu tenho e que eu comprei e que eu não li e que estão na fila para ler. E faz tempo, faz anos que tá aqui, né? Tem coisas que passaram na frente. E aí te gera uma certa... sensação de mal-estar, de pô, tenho muita coisa e não comprei, paguei, não tô usando. Paguei, não tô... Aquela questão do usufruto. Né? O que é meio óbvio, né? Dada a nossa rotina diária, dada o trabalho todo que a gente tem semanal, é evidente que sobra, às vezes, pouco tempo para fazer esses escapes, né? Para fazer essa imersão nesse mundo que a gente gosta. Tem muita coisa também então, que a gente aproveita a oportunidade em função de ter encontrado uma coisa rara. Sim. De ter encontrado um material raro, de um sem dúvida que você estava procurando há muito tempo e putz, falou, não, beleza, vai entrar na fila. Pode ser que a fila seja do ano que vem, mas ele vai entrar na fila, entendeu? E aí vai lá e compra. Deixa eu colocar um ponto aqui, Helder, dentro de tudo que você está comentando, a questão da felicidade, né? Uhum. E a gente vai até reforçar um conceito que a gente concordou nos outros programas, e que foi fundamental para o colecionismo, né? Na fase que é a fase do colecionismo ao longo da pandemia. Porque o colecionismo ele teve um boom durante a pandemia. A gente também falou sobre isso no nosso episódio sobre o mercado de colecionismo. E naquela ocasião, as pessoas, pelo fato de não poder sair, não poder viajar, não poder sair para jantar, não poder ver as pessoas queridas e tal, e ficar em casa, cada um da sua maneira teve que encontrar maneiras de ser feliz numa circunstância diferente, né? Bem diferente. Uma circunstância onde você tinha muitas limitações. E uma dessas soluções que foi encontrada foi justamente o colecionismo. A pessoa chegar e olhar uma série, por exemplo, da Marvel no Disney Plus, né? Que estava disponível, até o Disney colocou aí WandaVision, colocou Capitão América e o Soldado Invernal, etc. E aí começou a falar, pô, isso aqui é legal. Aí entrava no Mercado Livre ou em algum outro marketplace, olhava e falou, isso aqui é legal, eu vou comprar. E aí começou uma coleçãozinha, né? Justamente desse período. Mas que essa coleção ajudou durante esse processo de passar aí praticamente um ano, se não foi para menos ou para mais, né? Março de 2020 até a questão da efetivação da vacina, que aí dá até um pouco mais, dá mais inclusive de um ano, mas durante esse período o colecionismo foi muito importante para o bem-estar dessa pessoa. Tanto que quando acabou o colecionismo,
principalmente no ano passado. O colecionismo não, quando acabou a pandemia. Desculpa, quando acabou a pandemia. Eita, não conheço não. Mas, meu, bate na madeira aí, hein? Exato. Não. Então, quando acabou a pandemia, muitos colecionadores deixaram de lado essa coleção que iniciou durante a pandemia para voltar a fazer sua vida normal e aí colocaram essas peças à venda. Então, por um período de extremo estresse, preocupações, etc., etc., ali o colecionismo se mostrou ainda no seu auge para trazer uma questão de felicidade. Então, se você aí colocar colecionismo barra materialismo, que aí o consumo, né, principalmente de bens, já que você não conseguia ter um consumo mais de serviços, por né, você sair e ir para um cinema, você não conseguia mais fazer isso, né? Sim. Então foi muito disso, acho que... Você está citando, Mauro, essa questão da felicidade, assim, dentro da teoria do materialismo, certo? Tá. Tem dois pesquisadores também, que é o Richins e Dawson. Só citando o nome porque é importante falar que não é da nossa cabeça, certo? A gente não está inventando, não é simplesmente uma opinião nossa. Sim. Ok? A gente está falando... Base científica... a gente está falando que tem uma base científica, tem pesquisa por trás disso que a gente está falando. Então esses dois pesquisadores, o Richins e o Dawson, eles falaram que essa orientação valorativa das pessoas, né? Pessoas, estou reforçando só o conceito, para deixar claro aonde que eu estou querendo chegar. Tá bom. Né? As pessoas que valorizam a posse de bens materiais para buscar isso que a gente está começando a indicar aqui, sucesso, bem-estar e tal. Mas aí, nas pesquisas, essa dupla, ela constatou? Primeiro, essa questão da felicidade mesmo que você está falando. Bom. E assim, esse sentimento de felicidade diretamente relacionado à posse de bens, e mais do que isso, Mauro, a capacidade de adquirir e possuir bens materiais. Então, assim, tanto que o processo de aquisição e depois da aquisição, a posse de pegar e falar, pô, esse negócio agora eu comprei, agora é meu, tá na minha casa, tá no meu expositor. Isso, de fato, é fonte de satisfação e de prazer. Então, assim, as pesquisas mostram que isso é uma correlação positiva mesmo. Então, isso que você está falando tem base científica. Sim. Mas essa é uma das dimensões. Sim. Né, das pessoas que são mais materialistas. Sim. Outras duas dimensões que eu acho bem legal é que, assim, primeiro, as pessoas valorizam mais a posse de bens do que necessariamente experiências que não envolvem o consumo de bens materiais, certo? Então, por que eu estou citando isso? Isso é um conceito que a gente chama de centralidade, que é uma outra dimensão. Porque, assim, você falou da pandemia. Tem pessoas que se tornaram colecionadoras por ocasião. Sim, né? Exatamente isso. Exatamente o que você está falando. Quer dizer, tinham aqueles que já eram colecionadores, veio a pandemia, eles continuaram com a prática do colecionismo, e teve aqueles que descobriram, momentaneamente, o colecionismo como uma via de escape, uma válvula de escape. Sim. Só que aí depois, também, conforme você acabou de dizer, acabou a pandemia, sei lá, perdeu o sentido. Isso daqui, para mim, já foi, é passado, vou vender tudo, vou me desfazer. Colecionador por ocasião. Sim. No nosso caso, e quando eu digo no nosso caso, nós que somos e nos reconhecemos como colecionadores há bastante tempo, o foco do prazer, da busca por satisfação pessoal é a compra do bem. Então, o que as pesquisas mostram? Olha que coisa doida. Para quem tem uma orientação mais materialista, comprar uma estátua é mais prazeroso do que necessariamente comer chocolate. Ou, viajar no final de semana para ficar numa pousada. Verdade. Então, tem colecionadores que ali na MBM que a gente vê que é exatamente isso. Não tenho dúvida nenhuma. Mas não, e ainda assim, você vê. Que coisa eu não tô querendo dizer que a pessoa não aproveite quando ela sai de viagem de férias,
ou quando ela vai num restaurante bacana, ou quando ela busca fazer, ela busca consumir, né, uma experiência, certo? Né? Não necessariamente um bem material. É claro que ela extrai prazer disso, mas o que a ciência mostra é que quem é mais materialista, né, é mais apegado ao bem. Sim, Então, o sim, bem traz mais satisfação do que uma viagem de férias. Então, sim, assim, tem gente assim, não, eu prefiro ter a minha estátua dentro do armário e gastar sim, dinheiro com isso do que necessariamente gastar dinheiro com sim. outra coisa. E não tá nada errado nisso, tá, pessoal? A gente tá olhando aqui um ponto de vista e assim, acho que a nossa obrigação dentro dessa vida é a gente ser feliz, né, Helder? Então Então, cada um é o que a gente brinca de novo na MBM, cada um tem o seu nariz e cada um sabe aquilo que quer. Deixa eu colocar só um ponto. e só acrescentando o que você acabou de falar, e aqui a gente está também, obviamente, fazendo e tentando colaborar com os colecionadores para que a gente também faça, né, autoavaliações. Claro, Que a gente claro, também pense a claro, respeito do significado, da claro, importância, do quanto claro, de energia, do quanto de tempo e do quanto de dinheiro a gente gasta claro, com essa atividade. claro, Né? Então, claro, acho que a nossa discussão é sempre para contribuir nesse sentido. claro, Né? claro. Ah, De trazer experiências aí de não só da parte experiências do que a gente já viu sim. de outros colecionadores, como também os dados aí de outros dos pesquisadores que a gente está comentando aqui. Porque a experiência de coleção, Mauro, ela é totalmente subjetiva. Certo? O que eu quero dizer com isso? Cada um tem o seu gosto, cada um tem o É, seu. é o que você falou. Ah, Então, acabou. Agora, o que a ciência procura fazer? Ela procura encontrar padrões. claro, Então, e fazer generalizações. Então, a sim, partir de uma base de dados, a partir de uma amostra, né, a partir de testes estatísticos. Então, a gente procura fazer generalizações no sentido de que, olha, isso é uma verdade para a maioria das pessoas, ou para a maioria daqueles que dão mais importância para bens materiais. Ah, mas eu não sou assim. Tudo bem. sim, É provável que você não seja mesmo, porque aí a gente entra no particular. A gente não está discutindo o particular, a gente está sim, tentando, obviamente, estabelecer, né, ideias e conclusões mais universais, certo? sim, Que é o papel da ciência. claro. É isso Né? mesmo. Deixa eu colocar uma situação aqui, baseado no que Vai você lá. falou, da questão do poder pagar. Né? Uhum. Porque o que, que acontece? Vamos voltar um pouquinho, nosso primeiro episódio, quando a gente fala de nostalgia. E quando a gente fala de colecionismo, a gente não tem sentido falar de colecionismo se a gente não falar de nostalgia. Né? Uhum. A história do o que vende não são as figuras de coleção, mas sim a mitologia, a nostalgia, né? Todas essas emoções que são emoções positivas e que nos faz correr a garimpar. Lembra do processo Sim, né, o processo de de coleção? colecionar, Exatamente. sim. Então, nos faz garimpar, nos faz juntar a grana. Falou, não, isso aqui eu vou ter que juntar uma grana porque é muito caro, mas eu preciso ter essa peça de qualquer maneira. É. E em muitos casos entra o que a gente também falou em outros episódios, no outro episódio, sobre supressão da frustração, certo? Uhum. Que é no sentido de ou não, talvez não uma frustração, mas você está passando por um momento difícil. E aí Sim. talvez a pandemia foi um exemplo, mas existem vários outros exemplos onde você tá deprimido, você está chateado, né? Aconteceu uma Uhum. coisa que não tá dentro do seu controle, e aí você vai e fala, não, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um item de coleção como uma forma de mudar essa história, esse sentimento, esse gosto ruim que eu tô tendo na boca. Uhum. E em alguns casos é muito legal, porque né, Claro. o item te traz de volta né, pro seu eixo. Mas por um outro lado, dependendo se você não tiver cuidado, o materialismo te causa problemas financeiros, né? Sem dúvida. No sentido de, Sem olha, dúvida. beleza, comprei aqui, você vai se
ficando viciado na questão do sentimento de felicidade que o item traz, né? Na ansiedade né? Aquela coisa que que a gente também falou no processo de colecionar, às vezes o esperar a peça é mais legal, né? Que a posse. Do que a posse. O garimpar a peça é muito mais legal do que a posse. Sim. E aí você se embriaga desse sentimento e você acaba comprando mais do que você deveria, e aí entra num processo que fala, não, peraí, agora vou ter que vender, mal comprou, vou ter que vender porque a conta ficou no vermelho aqui, não bateu. Então... Olha, você está falando de coisas sumamente importantes dentro dessa discussão, Mauro, porque sim, primeiro, né, eu queria fazer alguns comentários, né, em cima do que você falou, né? Primeiro, além do pilar de felicidade e aquele de centralidade, para um materialista, o sucesso pessoal ou social, ou vamos trazer isso para o nosso universo, né? O sucesso enquanto colecionador, olha que interessante, é medido pela quantidade e qualidade dos bens materiais que uma pessoa possui. Então, assim, para alguns colecionadores, e aí eu estou fazendo uma vírgula, para alguns, isso não necessariamente é para todos, mas para alguns colecionadores, a qualidade das peças e a quantidade das peças realmente é um símbolo de status e realização. Sim. E para ele, e para esse colecionador, é importante que as peças, em tamanho, em qualidade, em marca, em preço, na forma como ela é exposta, isso é importante para garantir lá, né, que o colecionador ele seja visto como um símbolo, como um exemplo. Sim. Então, assim... Você está falando de uma aceitação... social, dentro do grupo. Eu imaginei. Totalmente. Tá. Né? Porque se a gente está falando de materialismo, o materialismo, ele pode... a posse, não é? Importância que uma pessoa dá para a posse, né, e a compra de bens materiais. Então, assim, para alguns colecionadores, por que seria diferente? Né? E, de novo, a indústria de colecionáveis, ela está ciente disso, porque senão você não teria fabricantes como uma JND Studios, que faz aquelas figuras hiperrealistas, você não teria uma Prime One, você não teria uma XM Studios, né? Você não teria... Eu vi hoje na vitrine da Iron Studios, né? Eu tive que passar lá, né, para bolar um conteúdo específico para o The One Collector, e lá na vitrine tinha um C3PO e um R2D2 da Sideshow Life Size, cada um deles R$100.000. Tá bom. Então assim, obviamente é uma edição limitadíssima, tem 20 unidades no mundo, vá lá. E o que eu estou querendo dizer com isso? Tem colecionadores, obviamente, que valorizam isso. Claro. Certo? O maior colecionador de Hot Toys do Brasil, o maior colecionador de tartarugas ninja, o maior colecionador de tal coisa. Né? Isso para a persona do colecionador é sumamente importante. Sim. Né? E, de novo, isso extrapola simplesmente aquela relação, às vezes, que você tem emocional com um determinado objeto. Sim. Porque, sim, você falar que você tem conexão com absolutamente todos os 500 e 1.000 itens da sua coleção, sim, é demais. Certo? Sim. Assim, você não pode dizer que você tem a mesma conexão emocional com todos os bens, com sim, todos os itens. Sim. Porque não é assim que a vida funciona. A gente não é assim nem com as pessoas. Sim. Não, eu tenho os meus amigos, né? Eu tenho uma relação, uma conexão emocional equivalente com todos os meus amigos. Não é verdade. A gente valora de jeito diferente. Mas essa questão, só fechando então, esse primeiro ponto que eu queria comentar do que você estava falando,
Essa questão, Mauro, do sucesso é algo valorizado pelo materialista. Então, assim, a gente tem colecionadores materialistas e que querem sinalizar status, né, com a coleção. O lance que a gente já fez programa sobre isso também, status, ostentação, né? Então, ó, eu tenho uma peça aqui de 100 mil reais, eu tenho uma peça de 50 mil reais, ó, eu tenho essa peça aqui que foram produzidas 10 no mundo. Ou eu tenho todos. Ou eu tenho todos. Você sabe que eu estava falando do todos, porque imagina o colecionador que tem todos, e você continua tendo lançamentos para aquilo, e dentro dessa aceitação que a gente está comentando aqui, ele se sente obrigado a ter próximo, e o próximo, e o próximo. Aí você vai lá, e você vai lá e o fabricante vai lá e faz uma nova versão do mesmo. Puta, total. Aí, entendeu? E aí esse materialismo ele vai, eu não sei o quanto vai contra, ou o quanto você se sente feliz por ainda continuar nesse status de, olha, eu tenho todos, entendeu? Você sabe que isso é um outro aspecto que tem tudo a ver com coleção e com a gente que coleciona, que é a satisfação e o prazer que você tira também, né, da completude, né, quando você completa um set temático. Então, alguns colecionadores são assim, e é evidente que é muito legal você completar, né, uma coleção, sei lá, de um tema, de um grupo de personagens que você gosta, você ama e tal, né? Claro que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa que a gente já também discutiu em outras ocasiões, de que o processo não pode terminar aí, né? Então, assim, se você completou, isso quer dizer que a coleção acabou? Não, eu preciso retroalimentar o processo. Sim. Então, assim, o ideal mesmo é que você tenha aquela sensação de incompletude. E pelo materialista, isso é fundamental. Né? Aquele que valoriza a posse de bens, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. Assim, o colecionador ele começa a ficar incomodado quando você olha para sua coleção, sei lá, e aí você pensa assim, nossa, olha só, faz, sei lá, eu vou ser modesto, hein? Nossa, faz um mês que eu não compro nada. Isso que eu ia comentar, cara, exatamente isso. Aí assim, nossa, mas não comprei nada. Nossa, já tem 3 meses que eu não compro nada. Para um colecionador, isso é um contrassenso. Certo? É verdade. Aquela coisa, não, você precisa ir integrando novos itens à coleção. Né? É claro que existem colecionadores que se satisfazem também, mesmo tendo, sei lá, um set completo, tem aqueles que se satisfazem às vezes com uma peça. Então eu vou pegar aquela peça que representa, né, a franquia, então vou pegar lá, né, uma única figura. Eu tenho uma dessa aqui, quer ver? É a minha única figura da Marvel. Por enquanto. Eu acho que você tá escondendo o jogo, hein? Mostrando aqui pro pessoal. Olha que belezinha. Linda. Isso daqui é da 3-Zero. É uma Mark III, né? E é a Mark III. É a Mark III do primeiro Homem de Ferro. Ela é super pesadinha. Assim, tem partes em diecast, plástico, tal, mas acende, ela usa, não tá com bateria agora, né? E senhor, olha o tamanho. Ela tem o quê? Uma escala, um 10? Por aí, um 12. Acho que um pouco maior, um 10, mas eu não sei se entendeu? Eu acho que nem chega, mas assim, putz, isso daqui pra mim... Já resolveu, entendeu? Já resolveu. Agora. Mas já resolveu porque você é decenalta, né, Helder? Mas era isso que eu ia falar. Eu quero ver você resolver tua coleção de Batman com uma peça, tá? É isso aí. Perfeito. Você tocou no ponto. Eu ia falar exatamente isso. Agora, quando você olha pra minha coleção de Batman, eu tenho, só daqui,
Eu tô olhando aqui, ó. 1, 2, Fora os Legos, né? 3, Fora os 4, Legos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14. Eu tenho 14 peças aqui que eu bati o olho, né? Fora, É a felicidade do ó, materialismo do Batman, tá vendo? olha isso aqui, Mauro. Olha aqui que tá aqui do meu lado, ó. É, eu vi Dark Knight. É só Batman. É. Aqui, ó. Eu tenho um nicho aqui na minha estante que é só Batman, todas as histórias. Sim. Então é evidente que, assim, se por um lado eu me satisfaço com um item, né? Por o outro lado, pô, como eu gosto muito do personagem, nossa, né? Agora, você tocou num outro ponto. Isso é tudo o lado positivo da coisa. Agora, tem uma série de pesquisadores também sobre materialismo que mostram o quê? Que esse vínculo muito grande com a posse de bens materiais, então essa busca da posse de bens, né, para trazer felicidade, bem-estar, satisfação e tal, também podem influenciar negativamente. Porque é aquela coisa, Mauro, chega uma hora que, assim, né, a dose de dopamina não é suficiente. Porque por que a gente gosta de consumir? A ciência mostra. Por que a gente gosta de consumir? Porque libera dopamina no sangue. Sim. Né? É um ato dopaminérgico. Certo? Então, assim, libera dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, do bem-estar. Então é químico o negócio, não é só emocional. Então, pô, legal demais. Só que é o que você falou do viciado. Você chegou a um ponto que você falou assim, você pode se viciar e ir prejudicar outros aspectos da sua vida. Você pode se comprometer financeiramente. Sim. Então existem estudos também que mostram resultados negativos, influências. Então, assim, gente que começa a ter ansiedade, depressão, baixa autoestima, problema de relacionamento em casa. É, isso que eu ia comentar. Problemas de relacionamento, principalmente. Você começa a dar mais importância para a parte material do que para a parte das pessoas que estão sendo na sua volta. E às vezes Mas eu vou a te coleção falar e às vezes a coleção é uma casca, né? Ela não supre as suas necessidades psicológicas, às vezes de afeto, de autoestima, de relacionamento. Sim. Né? E sim. é engraçado isso. A gente tem histórias dentro do mundo do colecionismo que, poxa, tem histórias muito tristes, né? Sim. Gente que era reconhecida, né? Eu me lembro, né? Por sinal, você falou do Batman, eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, mas ele era reconhecido como o maior colecionador de Batman do Brasil. Sim. Né? Sim. E ele tinha um baita orgulho para falar da coleção dele. Só que é aquela coisa, você não convive com a pessoa, né? Você não sabe o que acontece no interior dela. E sim, infelizmente, ele tirou a própria vida, pô. Sim. Depois, né? E foi um choque para a família, para os amigos, foi muito triste, né? Sim. Mas para você ver, né, como é que se por um lado você tendo acesso a esses bens, isso te provoca super bem-estar, eu acho que cabe a gente refletir também até que ponto, né, a gente não tem que equilibrar essa prática também, ou não colocar toda a nossa energia, atenção, foco nisso. Né? Eu sempre me pego, eu não sei se é que você trabalha com isso 24 horas, né, Manuel? Mas assim, é engraçado você parar para pensar assim, quantas vezes por dia você pensa na sua coleção? Você pensa no hobby? Você pensa... Difícil, cara. Não, às vezes que o problema de lá da MBM é que quando chega uma peça muito legal, você fala, essa eu vou querer pra minha coleção, entendeu? Que você pega, Você já me falou isso, já me falou isso várias vezes, pô. Mas lá é uma questão do tipo... Eu não posso me dar o luxo, senão você quer pegar tudo, entendeu? Não posso me dar o luxo. Então eu só queria fechar, né, todo o comentário dentro daquilo que você tinha colocado, porque assim, se por um lado os bens materiais obviamente trazem satisfação, prazer, bem-estar, sinalização de sucesso, etc e tal, também tem esse outro lado que pode trazer ansiedade, depressão,
né? Sim, Dificuldade no relacionamento, dificuldades financeiras, sim. pode levar a uma compra compulsiva, então aquela questão que a gente já explorou também, né, né, Até por. da acumulação versus, Sim. né, ter uma coleção. Sim, Né? até porque o colecionismo tem essa questão do ponto de ser muito uma compra emocional, pelo fato de Total, não ser aquela primeira necessidade, como a gente já comentou aqui. Né? sim. Mas eu acho que o grande segredo, e até para a gente poder ir já para os nossos Finalmente, fechamentos, sim. é justamente essa conscientização que a gente está comentando aqui, Helder, Uhum. de você ter uma reflexão, né, a Sim. partir do momento que você, da sua coleção, para onde que ela está indo, o quanto que ela está consumindo, né, o colecionador nesses aspectos todos que a gente discutiu aqui, a questão de Uhum. financeiramente, se ainda está te trazendo felicidade que deveria, o quanto que isso não está te atrapalhando na sua relação com o resto do mundo, certo? Perfeito. Até Sim. o quanto eu usar essa coleção como uma forma de aprovação social, o quanto que isso está Perfeito. me trazendo benefícios. Então, a partir do momento que você tem essa consciência e não fica no automático, eu acho que você está dando um grande passo para que esse, entre aspas, materialismo, como a gente está colocando aqui, te Uhum. traga mais felicidades, mais aspectos positivos do que negativos. Então, acho que essa é a grande Perfeito. mensagem aqui Perfeito, Mauro. que, que, que a gente chegou, talvez dentro dessa discussão, é uma das conclusões aqui para a gente É, deixar nos finalmente dessa nossa conversa. e perfeito o que você está falando, Mauro. E assim, e a gente então, é exatamente isso. A gente não quer, na verdade, falar uma coisa ou outra. Sim, o certo é Né? errado. O negócio aqui é você tentar ver qual é o equilíbrio disso. Exatamente. Né? Porque da mesma forma que você pode extrair, como você bem disse, você pode extrair felicidade, prazer, satisfação pessoal, individual, ou perante o grupo, de ser reconhecido como um grande colecionador e tal, o que é super bacana, Sim, certo? Porque sim, as pessoas buscam também a aprovação social. sim, Ao mesmo tempo, você tem que ponderar, mas espera aí, né? O quanto é aquela coisa, né, Mauro? O quanto que a coleção liberta você positivamente do cotidiano, sim, como um hobby, como um escapismo saudável. sim. E o quanto que a coleção ela pode te escravizar, né, e te alienar de outras coisas que também possam ser coisas muito importantes na sua vida, né? Sim, exatamente isso. Maravilha, meu amigo. É isso. Eu acho que bastante. Falei que a gente ia ser uma discussão bastante calorosa, né? Bastante Sei. cheia de. Foi até um pouco filosófica. Muito, muito, pouco não, foi muito. Bateu com a primeira definição, um pouquinho com a primeira definição Exato, do Oxford. Mas exato. muito bem. Maravilha. Meu amigo, foi ótimo. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, arroba The One Collector no Instagram e também, né, para aqueles que gostam de um bem material, tem brincadeiras aqui, tem a loja do The One Collector também na Amazon com uma seleção super bacana de itens, mas assim, tem curadoria, tá? Então só tem coisa Maravilha. boa, não é muita coisa não, mas tem coisa boa lá que eu acho que vale uma visita. Tá muito bom. Você sabe que eu tô achando, É, eu tô gostando bastante desse episódio, porque eu é, tô me sentindo no The One Collector. Normalmente a gente grava na MBM, lembra? é E verdade. agora eu tô me sentindo gravando no The One Collector. Ah, Muito que bom, legal. que bom, Léo. Muito bom. Me sinto honrado. Muito bem. E para me encontrar nas redes sociais, eu tô no Instagram da MBM, né? O arroba MBM_Limited, onde a gente tem muita coisa material lá, mas Muita com coisa. certeza é para trazer muita felicidade e sucesso para todos os colecionadores.
Tá bom? Isso aí. Meu amigo, foi ótimo. Valeu, obrigado. Se cuida. Você também. A gente se vê no próximo episódio. Pessoal, super obrigado. Abraço, gente. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu.